Bom dia a todos, todos os amigos encarnados, aos tantos e tantos amigos desencarnados que aqui vêm colaborar e aprender conosco, né? Mais uma vez. E pensando sobre o que eu iria falar, vieram várias coisas à mente, mas assim, uma coisa que eu me fixei um pouco mais, é um tema até difícil de ser falado, que é sobre felicidade. Né? A gente fala muito sobre felicidade, né? Alguém comemora um aniversário, muitas felicidades para você. Alguém se forma, que você tenha sempre muitas felicidades. Né? E é uma coisa que faz parte do nosso vocabulário, do nosso dia a dia, e a gente muitas vezes não para pensar o que é realmente felicidade. Até porque esse conceito de felicidade, ele muda muito de pessoa para pessoa, de grupo para grupo. Né? Tem gente que confunde alegria com felicidade. Então eu vejo uma determinada situação ou passo por uma determinada experiência que é um momento de muita alegria, mas que não chega a ser felicidade. Porque a felicidade é uma coisa mais duradoura, não é aquele momentinho. Até tem uma música que fala assim, felicidade não existe, o que existem são momentos felizes. Na verdade, para nós, no estágio em que nós nos encontramos, é isso mesmo. Nós não conhecemos ainda a felicidade da forma como ela deve ser entendida. O que a gente conhece da felicidade são pequenos momentos, são fragmentos. Porque quem está imerso aqui num mundo de provas e expiações, ainda não consegue ter uma felicidade. Então, a gente tem que entender que felicidade é um estado de espírito. É um processo, é uma conquista, é um processo de evolução. Então, não existe felicidade por uma coisinha. Então, assim, eu consegui comprar a casa que eu queria, o carro que eu queria, fazer a viagem que eu queria. Nossa, fiquei feliz. Fiquei contente, fiquei alegre, mas a felicidade vai durar até o momento que eu quiser trocar de carro, até o momento que eu quiser fazer uma outra viagem, até o momento que eu tiver uma outra aspiração, aí eu já deixo de ser feliz. Aí eu já quero uma outra coisa. E a gente também tem, enquanto habitantes aqui do planeta, a ideia sempre da felicidade ligada à matéria, ligada a bens, ligada a coisas que são do mundo material. Não, mas eu não penso assim. Para mim, seria todo mundo com muita saúde. Mas saúde é matéria também. A gente sabe que quem está aqui está sujeito a ter problemas de saúde, a doenças, a limitações, porque faz parte do nosso plano, faz parte da nossa condição. Então, eu não vou ter felicidade? Porque eu não tenho toda essa plenitude física, ou alguém que eu amo não vai ter toda essa plenitude? Por quê? Porque eu não conheço o verdadeiro sentido e nem a verdadeira sensação da felicidade. Então, felicidade é algo muito maior do que aquilo que a gente costuma ver, a gente costuma comentar, né, entre as pessoas. E vendo isso, eu encontrei aqui nesse livro do João Nunes Maia, Ave e Luz, em que, num encontro que estava acontecendo entre Jesus e Tomé, nas ruas por onde Jesus passava, Tomé fala para Jesus: Senhor, procura um tesouro bem diferente e talvez mais difícil que as pedras preciosas e mesmo o ouro do mundo.
Procuro um poder que vale mais que todos os poderes temporais da terra. Mas sou um garimpeiro inexperiente. Não sei onde e como encontrar. Esse tesouro é a felicidade. Que me dizes, mestre? Jesus disserta com gentileza. Tomé, o que buscas não se encontra muito longe, porque reside dentro de ti. As preciosidades mais relevantes estão depositadas no cofre dos corações. E a chave que vais procurar para abri-lo é aquela virtude que pregamos como sendo o maior atributo de Deus, o amor. A felicidade verdadeira somente se expressa no reino dos anjos. Mas, na verdade, te digo que todos estão caminhando para lá. O Pai Celestial não deixa que faltem oportunidades para todas as criaturas e espera pacientemente que todas se decidam a buscar esse reino da mais alta fraternidade, onde o amor é o sol que aquece a todos. Destarte, não penses em viver egoisticamente, só dentro de ti, gozando a felicidade que te pertence. Faz uma pausa para meditar e prossegue. Falaste bem quando chamaste a felicidade de tesouro. Verdadeiramente o é. E o modo pelo qual deves encontrar essa preciosidade é frequentando a escola-oficina que instalamos, pois ora fazes parte da misericórdia de Deus, o comandante em chefe de toda a vida. A soberania que buscas de ti para as coisas é muito importante para todos os que aqui estão, se não para a humanidade inteira. Todavia, o mais importante, meu filho, é saberes como usar esse poder. O homem que domina a natureza, que conhece a si mesmo, é o homem obediente às leis de Deus, porque essas leis são seus agentes, com as mais intensas obediências. Qualquer um que desobedecê-las responde imediatamente pelas consequências. Não penses que os profetas, os místicos, os santos, operando prodígios, dando movimento aos estropiados, vistas aos cegos, devolvendo fala aos mudos, estão agindo fora da lei. São eles que vivem em um plano diferente da humanidade, e sua obediência às leis maiores dá a eles o que realmente merecem pela vida que levam. Além disso, são dotados de poderes que a massa humana nem desconfia. A felicidade é o conjunto de muitas qualidades que podes alcançar. Contudo, não são compradas nas feiras públicas, nem apanhadas de quem já as possui. Essas qualidades pertencem ao tempo e são filhas de esforços ingentes. Elas são devedoras da disciplina e da educação. Eis o que aconselhamos: pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Pede a Deus que Ele te dará a felicidade, pois ela não pode existir sem que Deus a movimente. Mas talvez não saibas a arte de pedir. No estado em que te encontras, levarás mais de séculos para saberes pedir, sem que os teus lábios anunciem as tuas necessidades. E o buscai e achareis está no mesmo regime. Falamos o mesmo dialeto e nem sempre nos compreendemos uns aos outros, porque falamos veladamente. Os homens do futuro perceberão toda a nossa intenção, porque a inteligência não para de crescer. Aquilo que achas difícil de entender agora tornar-se-á menos complicado para as crianças do amanhã. Então, nessa passagem em que Tomé pergunta a Jesus pela felicidade, Jesus esclarece exatamente isso que nós falamos, que a felicidade é um processo, é um aprendizado, é uma conquista. E que muitas vezes a gente se dirige a Deus pedindo a felicidade, mas colocando para Ele o que a gente precisa para ser feliz.
Então, ai, meu Deus, me ajuda a passar na prova que eu preciso. Ai, meu Deus, me ajuda a quitar as minhas dívidas. Ai, meu Deus, me ajuda a encontrar a cura para determinada pessoa. Como se Deus não soubesse nada do que a gente passa. Como se Deus não estivesse atento, através dos seus emissários, a todas as nossas situações, a todas as nossas condições e principalmente as nossas necessidades. Só que são necessidades colocadas no nosso caminho para favorecer o nosso crescimento, favorecer o nosso aprimoramento. E a gente acaba achando que o afastamento dessas situações e dessas necessidades é que nos traria felicidade. Quando é exatamente o contrário. É o crescimento advindo dessas situações é que vão nos conduzir a um estágio espiritual mais elevado para que possamos realmente usufruir da felicidade. A felicidade na Terra, como a gente falou, ela é muito ligada à matéria e a condições próprias da Terra. Então, a gente vê muitas vezes a pessoa que ela quer ganhar na loteria. Então, ela quer ganhar na loteria porque aí ela vai fazer o bem para todo mundo. Nossa, se eu ganhar, eu vou ajudar esse, eu vou fazer isso, eu vou construir aquilo, eu vou... Não é bem assim que acaba acontecendo, né? Quando ganha, nossa, parece tanta coisa para fazer que às vezes as pessoas se perdem naquilo que elas ganharam, né? Então, primeiro vou viajar. Aí eu vou comprar aquela casa que eu queria. Aí eu vou comprar um carro que eu estava namorando. Aí eu vou aproveitar e fazer tal coisa, fazer isso, fazer aquilo. E o tempo vai passando. O tempo vai passando. E a pessoa pode até ser surpreendida que nesse tempo acaba o estágio dela aqui e ela não fez aquilo que ela tinha se proposto a fazer. E isso é uma visão que a gente tem própria do nosso estágio. A gente ainda é muito apegado, a gente ainda quer a posse, a gente é apegado aos bens, apegados à família, apegado aos amigos. Eu quero todo o bem do mundo para minha família, para os meus amigos. Mas eu não penso no meu inimigo, eu não penso naquele que está longe. Ele está tão longe. Então, não tem que me preocupar tanto assim. Vou preocupar primeiro com quem está perto. E com isso, a gente vai se distanciando, a gente vai cada vez mais fortalecendo aquele apego e transformando aquele apego, muitas vezes, numa avareza, e não é só avareza financeira, é uma avareza espiritual, de desejar tudo de bom para aquele grupo, mas não se importar com outros grupos. Então, a gente tem que ter um conhecimento da gente mesmo, a gente tem falado muito aqui dentro das casas espíritas, eu acredito que não seja só aqui, sobre a questão do autoconhecimento, porque sem esse autoconhecimento eu não me avalio. E eu não me avaliando, eu continuo praticando as mesmas coisas, eu continuo falhando nas mesmas situações. Então, aquele que acha que a felicidade está ligada à riqueza, aos bens, ao poder, né? Que o poder é um tesouro que as pessoas buscam. Às vezes ela quer mais o poder do que o dinheiro. Ela se satisfaz tendo poder, sabendo que as pessoas dependem dela, sabendo que as pessoas cultuam a imagem dela. O poder realmente é um veneno, porque ele estimula a vaidade, ele estimula o egoísmo. E a pessoa atribui a felicidade a esse veneno. Atribui a felicidade a uma coisa que ela parte e fica. Ah, mas olha, assim, eu não sou apegado, não. Eu não quero muita coisa, só quero aquele pouquinho para eu viver, etc e tal. Uma casa boa, né? Uma condição boa, tudo e tal. Mas eu tenho que pensar porque eu tenho filho. Então, eu vou deixar para os meus filhos. Então, eu quero deixar alguma coisa que eles não tenham que se preocupar. Eu quero garantir o futuro deles. Quem somos nós para garantir alguma coisa para alguém?
a gente nem se garante, quanto mais garantir o do outro. E essa desculpa que a gente cria para a gente mesmo, e nem tô falando aqui que a pessoa cria como uma desculpa para o outro, não, ela cria para ela mesma. Muitas vezes disfarça aquele apego, a avareza, porque ela está pensando nos filhos. Às vezes não é o filho, é um sobrinho, às vezes não é o sobrinho, é um amigo, um companheiro. Só que, na verdade, é a minha falta de visão, é a minha falta de crescimento espiritual que me faz pensar dessa forma. Primeiro, eu não sei se eu vou ter que deixar para alguém. Não sei. Eu não sei qual é a ordem. Pode ir todo mundo e eu fico ainda. Não sei se eu vou ter que deixar. Ah, eu deixei. Aí eu deixo e de onde eu estou eu vigio. Eu vigio se o meu filho está gastando direito. Se meu filho não está colocando a perder aquilo que eu lutei a vida inteira para construir. Eu deixei ou não deixei? Deixei, eu tô lá segurando a cordinha lá. Olha, mas olha, cuidado, aí não vai fazer isso, aí você vai perder tudo. Isso é apego. Então, a gente muitas vezes condiciona a nossa felicidade, aos momentos de felicidade, as condições de felicidade que não são plenas que a gente pode ter aqui, a coisas que estão fora do nosso controle. Então, a gente vê muito, principalmente na mesa, a gente vê muito aquele que foi, ai, eu não podia ter ido, meu filho está fazendo cada coisa, ele está perdendo tudo, ele está se dispondo de bens que eu deixei para garantir o futuro dele, eu tenho que ir lá, eu tenho que mandar uma mensagem, eu tenho que dizer. Como assim? Como assim? Então eu fui e não deixei os bens aqui? Eu não construí os bens dentro de mim. Eu só construí aquilo que ficou. Eu não edifiquei nada dentro, eu só edifiquei fora. Eu deixei uma casa maravilhosa, deixei bens, deixei dinheiro para os outros. Mas o que eu levei? Eu levei apego, levei arrependimento, levei medo. Não levei nada que seja realmente o tesouro que vai me trazer o caminho da felicidade. Ah, é numa encarnação que eu vou conseguir a felicidade? Claro que não. Porque se ela é um processo, a felicidade verdadeira, a gente ainda vai demorar para conseguir. A gente tem uma caminhada bem comprida ainda, bem longa, para que a gente consiga enxergar o que é verdadeiramente a felicidade. A felicidade não está ligada a nenhuma das nossas condições ainda inferiores. Ela é plena, ela é um estado de espírito, como foi falado, e um estado de espírito voltado ao amor, voltado à fraternidade. Não tem como a gente imaginar felicidade verdadeira se a gente não pensar no outro. Ou então não é felicidade. A gente se engana que seja e não é. Ah, mas então, aquele que não tem essa condição aí do apego, tinha uma coisinha simples, etc e tal, desencarnou, ele vai ser feliz. Não, porque a felicidade é uma conquista. Muitas vezes ele esteve aqui em condições que não permitiram que ele tivesse melhores condições financeiras, ou melhores condições de saúde, ou uma família que o acolhesse e tal, pelo resgate que ele tinha que ter. Mas, como eu sempre falo, a nossa vida não é esta. Esta é uma continha de um colar. Vida é o fio. Então, eu tenho um monte de continha das que eu já passei e vou ter várias continhas lá para frente. Aqui nós estamos, aqui é uma. Só que eu tenho todas aquelas continhas lá de experiências
que muitas vezes ainda me cobram para uma próxima estada aqui acertos, reparações, experiências que eu ainda não tive oportunidade, muitas vezes nem condições para poder vivenciar e poder fazer as correções que a gente faz, né? Então, a gente tem que ter essa consciência e entender que no estágio em que a gente está, essa felicidade não está ao nosso alcance. Existe até uma fala de Eclesiastes que assim fala assim, a felicidade não é deste mundo. Quem falou foi Salomão. Por que ela não é deste mundo? Porque estamos num mundo ainda de provas e expiações. Da mesma forma, Jesus disse em várias oportunidades, né? Há muitas moradas na casa de meu Pai. Meu reino não é deste mundo. Porque justamente há outros estágios a percorrermos, há outros graus de adiantamento a percorrermos, para que a gente possa realmente compreender e vivenciar a felicidade. E para que a gente possa realmente conseguir isso, a gente precisa uma mudança grande das nossas condições de caráter, as nossas condições de aprendizado. Então, uma pessoa que tem uma boa condição, que assim, até se julga muitas vezes feliz, porque ela tem tudo. Só que ela tem falhas de caráter severas que um dia vão ser cobradas dela. Então, essa felicidade que ela julga ter é uma felicidade passageira. É uma felicidade curta e pode custar caro. E muitas vezes a gente não para pensar nisso. A gente julga o outro, nossa, fulano sim feliz. Nossa, ele tem isso, ele tem aquilo, não sei o que e tal. Às vezes a ruína dele está ali. É justamente, ele está agindo exatamente como ele não poderia agir. Ele foi premiado com aquela condição para aproveitar e poder estender o amor, a caridade, a fraternidade. E se ele não fez, perdeu a oportunidade. E vai pagar o preço disso, porque faz parte desse aprendizado. Nós só estamos aprendendo para sermos melhores. E se para ser melhor a gente precisa olhar o outro, quantas vezes a gente vê aqui, quantas vezes formos chamados a refazer a nossa jornada, vão ser colocadas condições, melhores ou piores, para que a gente aprenda a enxergar o outro. E a gente muitas vezes vê na criança, que ainda está em formação, que ainda está aprendendo, uma visão diferente de felicidade, né? A criança muitas vezes ela tem momentos de uma felicidade extrema. Por quê? Porque ela está livre. Ela está liberta ainda daquilo que a gente criou para a gente mesmo. Então, tem aquela historinha, né, do pai que levou a criança, menino muito rico, que tinha de tudo, o pai riquíssimo, né? Leva a criança para passear, né? E fala assim, meu filho não conhece muito a natureza, eu vou levar meu filho para um lugar mais longe aí, para conhecer rio, conhecer árvore, né, e tal. E leva, pega a criança e leva, né? Mostra os lugares, né? Olha, meu filho, aqui é o rio, olha, tem os peixinhos, e não sei o que e tal. E o menino olha tudo aquilo, olha as árvores, né? E vê um outro garoto brincando, vai lá, conversa com o menino, né? E passam-se os dias, o pai chama, vamos embora agora e tal. Não, pai, não quero ir. Mas como não quer ir? Você tem que voltar para a escola, você tem suas coisas em casa, né? Eu vou ter que voltar. Não, pai, não quero ir, pai, quero ficar. Não, mas não pode, nós temos que voltar, nossa vida é lá. Ele falou, pois é, pai, mas aqui que eu sou feliz. Aqui que eu sou feliz, aqui eu conheci isso, eu conheci o rio, pai, água geladinha, tem os peixinhos. O povo aqui, pai, pesca e come o peixe. No mesmo dia, o meu coleguinha ali, ele tem tudo isso para brincar,
Ele tem as árvores, ele tem bichinhos. A casa dele, pai, é uma delícia. Todo mundo dorme juntinho. Todo mundo dorme pertinho um do outro, pai. É uma delícia. É um sinônimo de felicidade. Não é aquela casa maravilhosa, tudo que o pai oferecia. Ele se sentiu feliz, porque ele se sentiu próximo. Ele se sentiu próximo do outro. Ele se sentiu próximo de uma família, da natureza. E muitas vezes a gente coloca uma condição tão difícil para que a gente possa ser feliz. A gente coloca tanta dificuldade, tanta coisa, né? A gente enumera. Começa o ano, a gente enumera. Quanta coisa que eu quero para esse ano. Eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, eu quero comprar aquilo. O que a gente está buscando? O que a gente está entendendo que a gente está fazendo aqui? Então, essa historinha, ela revela bem, né, aquilo que a gente entende como felicidade. Tem uma outra passagem aqui que eu quero deixar para vocês, com Jesus, que é de Tadeu. Tadeu, que era um dos comentaristas mais inflamados no culto da Boa Nova, na casa de Pedro, relacionando os imperativos da felicidade humana e clamando contra os dominadores de Roma e contra os rabinos do Sinédrio, foi tocado de indisfarçável revolta. E depois que despendeu várias considerações preciosas, Jesus lhe pergunta: Tadeu, como você interpreta a felicidade? Senhor, a felicidade é a paz de todos. O Cristo estampou significativa expressão e ponderou: sim, Tadeu. Talvez isto não desconheço. Entretanto, estimaria saber como você se sentiria realmente feliz. O discípulo enunciou: Mestre, suponho que atingiria suprema tranquilidade se pudesse alcançar a compreensão de todos. Desejo para esse fim que o próximo não me despreze as intenções nobres e puras. Sei que erro muitas vezes, porque sou humano. Entretanto, ficaria contente se aqueles que convivem comigo me reconhecessem o sincero propósito de acertar. Respiraria abençoado se pudesse confiar em meus semelhantes, deles recebendo a justa consideração de que me sinta credor, em face da elevação do meu ideal. Suspiro pelo respeito de todos, para que eu possa trabalhar sem impedimentos. Regozijar-me-ia se a maledicência me esquecesse. Vivo na expectativa da cordialidade alheia e julgo que o mundo seria um paraíso se as pessoas da estrada comum se tratassem de acordo com o meu anseio honesto de ser acatado pelos demais. A indiferença e a calúnia doem-me o coração. Creio que o sarcasmo e a suspeita foram organizados pelos espíritos das trevas para o tormento das criaturas. A impiedade é um fel quando dirigida a mim. A maldade é um fantasma de dor quando se põe ao meu encontro. Em razão de tudo isso, sentir-me-ia venturoso se os meus parentes, afeiçoados e conterrâneos, me buscassem, não pelo que aparento ser nas imperfeições do corpo, mas pelo conteúdo de boa vontade que presumo conservar em minha alma. Acima de tudo, Senhor, estaria sumamente satisfeito se quantos peregrinam comigo me concedessem direito de experimentar livremente o meu gênero de felicidade pessoal, desde que me sinta aprovado pelo código do bem no campo da minha consciência, sem ironias e críticas descabidas. Resumindo, mestre, eu queria ser compreendido, respeitado e estimado por todos, embora não seja ainda o modelo de perfeição que o céu espera de mim, com o abençoado concurso da dor e do tempo. Calou-se o apóstolo e esboçou-se na sala singela em contido movimento de curiosidade ante a opinião que Cristo adotaria.
Alguns dos companheiros esperavam que o amigo celeste usasse o verbo em comprida dissertação, mas o mestre fixou os olhos muito límpidos no discípulo e falou com franqueza e doçura. Tadeu, se você procura então a alegria e a felicidade do mundo inteiro, proceda para com os outros, como deseja que todos procedam para com você. E caminhando cada homem nessa mesma norma, muito brevemente estenderemos na terra as glórias do paraíso. Então, a gente deposita nos outros, muitas vezes, as expectativas da consideração, do afeto, da compreensão, que nós não colocamos a serviço deles. Então, eu busco muitas vezes uma felicidade em como eu sou recebida, como eu sou entendida, como eu sou amada, sem que eu faça essa mesma parte em relação ao outro, em relação ao próximo. Então, o sentido da felicidade é todo esse. É esse processo de crescimento que nos permita dar aos outros o melhor, sem esperar deles que sejam assim conosco. Porque na medida em que eu dou, eu vou receber. Mas eu não posso dar já esperando essa recompensa. Que esse crescimento nos alcance. E para finalizar, já está no finalzinho ali, eu vou ler também uma mensagem do Emmanuel, que está no livro Servidores no Além, chamada Felicidade. Sábios existem que asseveram não ser a felicidade deste mundo, mas isso não quer dizer que a felicidade não seja do homem. E sabendo nós outros que há diversos tipos de contentamento na terra, não podemos ignorar que há júbilo cristão, do qual não nos será lícito esquecer em tempo algum. A alegria da mente ignorante, que se mergulhou nos despenhadeiros do crime, reside na execução do mal, ao passo que a satisfação do homem esclarecido jaz no dever do bem desempenhado, no coração enobrecido e na reta consciência. Não olvidemos que se o reino do Senhor não é deste mundo, nossa alma pode, desde agora, ingressar nesse divino reino e aí encontrar a ventura sem mácula do amor vitorioso sob a inspiração do celeste amigo. A felicidade do discípulo de Jesus brilha em toda parte, induzindo-nos à bênção maior. É a bênção de auxiliar, a construção da simpatia fraterna, a oportunidade de sofrer pela própria santificação, o ensejo de aprender para progredir na eternidade, a riqueza do trabalho, a alegria de servir, não só com o dinheiro farto ou com a autoridade respeitável na terra, mas também com o sorriso do entendimento, com o pão da boa vontade ou com o agasalho ao doente e à criança. Tibério era feliz e desventurado no palácio de Capri, quando o divino mestre era ferido e glorificado na cruz em Jerusalém. A felicidade, portanto, se ainda não é deste mundo, já pode residir no espírito que realmente a procura, na alegria de dar de si mesmo, de sacrificar-se pelo bem comum e de auxiliar a todos, quando Jesus soube, amando e servindo, subir do madeiro sanguinolento aos esplendores da eterna ressurreição. Que assim seja, que todos tenham uma semana de luz, de paz e de felicidade.